Entrevistamos o presidente do PSDB de São Paulo nesta segunda-feira no jornal Jovem Pan, que saiu logo em defesa de João Dória como o grande nome da tal terceira via, ou centro democrático, como essa turma tem se auto-intitulado. Em determinado momento, ele soltou genocida para se referir ao presidente Bolsonaro. Eu ri. Perguntei então como pode ser genocida um presidente esvaziado de poderes durante a pandemia, enquanto o próprio governador Dória teve amplos poderes para executar os seus planos de gestão local, com aval supremo e tudo. E mesmo assim, São Paulo foi o estado com mais mortes no país. Fernando Alfredo disse que muita gente veio de outros estados para São Paulo em busca de melhores hospitais. Eis a explicação. O fique em casa, pelo visto, então não funcionou. Em seguida, Fernando disse que Bolsonaro brinca com o povo brasileiro e deu como exemplo mais uma terrível conduta do presidente: andar de moto sem capacete ou sem placa. É sério. Além de genocida, Bolsonaro andou de moto sem capacete. Aí não dá, gente. Para tudo. É mesmo o fim da picada. Onde vamos parar com um irresponsável desses no comando do país? Não é por acaso que a tal terceira via agoniza. Morreu na praia sem antes começar a nadar. O centro democrático não consegue sair do traço. Esses tucano-petistas se acham muito moderados, responsáveis e democratas, mas eles defendem a pura demagogia, o autoritarismo ineficaz em nome da ciência, e tentam monopolizar a fala em nome da democracia, enquanto preferem um ladrão bajulador de tiranos comunistas como Lula a Bolsonaro, cujo governo tem agido estritamente dentro das 4 linhas da Constituição. A cara de pau dessa turma é tanta que ora não houve lockdown, ora foi tudo culpa de Bolsonaro. Miriam Leitão, a eterna comunista, escreveu na sua coluna de hoje no Globo que Bolsonaro está colhendo o que plantou na economia. Isso mesmo. Para ela, os efeitos das medidas de isolamento, dos lockdowns autoritários que defenderam tucanos e petistas são responsabilidade do único que foi contra tudo isso. Se ao menos Bolsonaro tivesse unido o país, diz ela, se curvando, claro, diante das medidas absurdas e ineficazes dessa gente. Diz Miriam Leitão: Bolsonaro colhe o que plantou na economia. O mundo inteiro está em crise, é verdade, mas aqui, no Brasil, tudo foi muito mais penoso. Será? Na pandemia, ele poderia crescer como governante se fizesse esforço para unificar o país contra o inimigo comum. Sei. Mas ele abriu uma guerra contra os governos estaduais, as prefeituras, o judiciário e a imprensa. Não foi o contrário não, viu? A ideia que ele perseguiu de forma obsessiva de que era preciso abrir a economia a qualquer preço em vidas humanas não teve apoio no país. Opa, vamos lembrar então de quem foi a culpa do lockdown. Não usou máscaras e os brasileiros usaram. Obrigados, né, Miriam? Bombardeou a vacina e as pessoas se vacinaram. Não resolveu muito. Atacou a democracia que os brasileiros defendem. Atacou mesmo. E por aí vai. Ou seja, segundo Miriam Leitão, essa incerteza atingiu a inflação, o emprego, os investimentos, o crescimento e as expectativas. A inflação europeia, Miriam Leitão, é a mais alta em décadas. Mesmo aqui nos Estados Unidos, também é a maior em 40 anos. E da Argentina, melhor nem falar. A inflação deve bater 70% esse ano. Por isso que o país vizinho do Brasil sumiu do mapa para nossa ex-imprensa. É um lembrete incômodo demais para esses militantes que demonizam Bolsonaro e que elogiavam o presidente esquerdista lulista da Argentina durante a pandemia, né? Tudo nesse clubinho tucano exala desespero. Criaram narrativas falsas, trataram como gente séria notórios picaretas, fingiram que uma CPI circense falava em nome da ciência, pregaram caminhos insanos para reagir à pandemia e agora se fazem de sonsos, como se não tivessem absolutamente nada a ver com os seus resultados terríveis. E como a terceira via, entre aspas, não tem qualquer chance, esse esforço todo dos tucanos é para trazer de volta na prática o ladrão socialista do Foro de São Paulo ao poder. Ou seja, para transformar o Brasil
na próxima Argentina, que é, por sua vez, a próxima Venezuela. Tudo, claro, em nome da defesa da democracia. Vamos salvar o Brasil com Lula. Afinal, Bolsonaro andou de moto sem capacete. E isso, meus caros, não pode ser tolerado.